perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Hey! Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Eu não 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI e pelo Band News TV. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vólio Bem. Boa noite. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Eu adoro essa música. Toda forma de amor. Nós também consideramos justas todas as formas de amor, né? Num país que aprendeu a odiar tanto, é preciso que a gente fale sempre de amor, de aceitação, de pluralidade, de diversidade, né? Não desejamos mal a quase ninguém. Puxa, mas então desejam mal a alguém? Vamos substituir assim, Vólio Bene. Vai, em vez de mal, desejamos a lei para todas as pessoas. E a Constituição. E o cumprimento das regras do jogo. Né? É isso que esse programa defende. Nós estamos... O noticiário está muito interessante. Eu fiz um balanço, Vólio Bene, um texto no UOL. E no meu podcast Reconversa, gravei um vídeo de 50 minutos fazendo o balanço dos 6 meses do governo Lula. Listando ali o que eu considero os acertos e dizendo por quê, e apontando alguns erros muito menores do que em quantidade, em qualidade, do que os acertos. E aí tá curiosa a coisa, porque a extrema-direita já não sabe mais o que falar, o que fazer. Nós temos índices, vocês vão ver, inclusive na economia, avaliações do mercado financeiro, de bancos estrangeiros, apontando que se estão fazendo as escolhas certas. E as coisas estão acontecendo. E aí não sobrou nada para aquilo que eu chamo de esgoto, para ficar explorando ódio nas redes sociais. A não ser assim, nós somos do contra, acabou. Não, tem todo o direito de ser do contra, só seria recomendável, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, que não mentissem. Mas aí, caso se apeguem à verdade, também fica muito difícil, porque precisa justificar coisas. Meu Deus do céu, como é que é? O Lula vai botar fogo no campo porque ele é um comunista. Vejam lá o MST, aí vem o Plano Safra, maior Plano Safra da história. Os adversários estão tendo de reconhecer. Quando pega todo o conjunto do Plano Safra, para o agro
empresarial, grande e médio, e para a agricultura familiar, você tem quase 100 bilhões a mais. Vai pegar o BNDES, nunca houve tanto dinheiro no BNDES, no agro também. Mas não ia virar Argentina, não ia virar Venezuela. Bom, nós estamos vendo, pegando crescimento econômico, dólar, bolsa. Não. Todas as expectativas se inverteram. E as expectativas se invertem quando os governos fazem a coisa certa. E coisas certas estão sendo feitas. De maneira que sobrou para eles o quê? Como é? O mito. Não, mas o mito já está se desfazendo. Ah, o perigo passou? Não, o perigo não passou. O perigo da estupidez vai existir sempre. É por isso que a gente tem que estar sempre vigilante. E hoje, quem está sem saída, quem não tem resposta, é a extrema-direita. Ou a direita mesmo. Mesmo o centro, vale bem. Estou perguntando nesse meu podcast, vejam lá, 50 minutos. Aguenta os 50 minutos do tio Rei? Pauleira de 50 minutos? Não aguenta, né? Gotoso. Né? Mesmo centro. Se não descobrir um discurso que não seja o ódio ao PT, vai ficar falando sozinho também. Sabe por quê? Porque em muitas práticas o PT e o Lula estão incorporando o centro. Ou vocês acham que o Plano Safra, com o valor que tem, é o quê? É de esquerda? O Geraldo Alckmin, vice, é de esquerda? A reforma tributária que estão tentando fazer, que eu considero ainda difícil, é de esquerda? São propostas para um país democrático. Eu diria, identificadas essas propostas do ponto de vista político, mais com a social-democracia, e do ponto de vista econômico, com o moderno liberalismo. Não é o liberalismo do século passado. Não é o liberalismo dos reacionários, que liberais não são. E, portanto, as expectativas são positivas. Me diga um empresário que hoje diga assim, puxa vida, estaríamos melhor com o Jair Bolsonaro. Vocês sabem que isso é mentira. Não importa o setor em que vocês atuem. Se é da indústria, então nem se diga, porque Bolsonaro não deu a menor bola para a indústria. Porque o Paulo Guedes pertence à turma do se quebrar, quebrou, o que eu posso fazer? No caso da indústria. Mercado financeiro, idem. Serviços, idem. Agronegócio, então, nem se fala. E aí nós voltamos à máxima. Quando você atua para botar o povo na economia, na equação econômica, porque, em última instância, ele tem de ser o objetivo, o seu bem-estar tem de ser o objetivo da economia, quando você coloca na conta, as coisas começam a acontecer. Está tudo resolvido? Não, nós temos dificuldades ainda. Mas estamos caminhando muito bem. Agora, tem aqueles que não estão indo tão bem. E que preciso avisar, não morri ainda. Às vezes, vale bem, tem coisa assim que é preciso ir para um raciocínio mais empirista. Não basta ser apenas conceitual. Vamos falar disso. O Bolsonaro concedeu uma entrevista, foi ao Pânico, da Jovem Pan, e aí ele deu alguns recados aí, né? E nós vamos tentar entender, dentro do possível, colocar no contexto a fala da pessoa. Vai lá, vale bem. O ex-presidente disse hoje que não morreu ainda e que não é justo alguém querer dividir o espólio dele em referência à sucessão eleitoral como representante da direita para 2026. Quando indagado qual seria a bala de prata dele para a eleição, conforme entrevista concedida à colunista Mônica Bergamo, aqui da Band News FM, ao jornal Folha de São Paulo, na semana passada, ele disse não vê hoje ninguém com conhecimento suficiente do país para substituí-lo e citou os governadores
Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o governador paulista, e o governador mineiro Romeu Zema, do Novo, como líderes da direita, mas sem considerá-los possíveis sucessores dele. Ele disse... Não, continue. Posso? Tá bom. Então ele disse: eu tô na UTI, não morri ainda, não é justo alguém querer dividir o meu espólio. Em seguida, após afirmar não querer dar conselhos para Zema, Bolsonaro pediu calma aos potenciais sucessores. Para ele, as lideranças que se colocarem como presidenciáveis desde já se tornarão alvos de ataques e serão mais escrutinados pela sociedade, declarou ainda o ex-presidente. Eu não vou dar conselho pro Zema, mas quem queimar a largada agora vai levar tiro de bazuca no lombo. Essa foi a expressão. Então vai com calma, tem tempo ainda. 2026 passa por 2024. Olha aqui. Vocês prestem atenção que o Bolsonaro está tentando mimetizar o Lula. O que, Reinaldo? Eu explico. O Lula foi condenado sem prova, a diferença do Bolsonaro no eleitoral, falta o penal ainda, ele vai ser condenado também, tenho convicção e acho que vai ser preso. Mas volta. O Lula foi condenado sem prova, foi preso e tal. E muitos, mesmo à esquerda, criticaram o Lula e o PT porque diziam eles impedem a formação de uma nova liderança. A crise maior com Ciro Gomes se deu justamente nesse ponto. O que é que o Ciro esperava então? O Ciro esperava então que fosse o Lula fosse fazê-lo seu sucessor, ou algo assim. Já que eu estou impossibilitado, então que seja um outro. E o Lula não fez isso porque o PT, a meu ver, corretamente, deu prioridade à luta política em torno do nome do Lula e do legado do Lula. Quando eu digo corretamente do ponto de vista da estratégia de poder. Eu sou muito frio nessas coisas. Imagina. Cria-se uma nova liderança, fosse do PT ou outro qualquer, evidentemente, a luta em relação a Lula e as injustiças de que foi vítima tenderia a arrefecer. Agora, Lula tem um partido, tem militância de base organizada, não é só um ajuntamento ideológico em torno de algumas abstrações, muitas delas fantasmagóricas, ameaça do comunismo, não sei o quê, o aborto, os gays, não. O PT, a rigor, goste-se ou não, hoje é o único partido que existe no país como tal. Que sobreviverá às lideranças. Aliás, o PT sobreviveu à Lava Jato. E sobreviveu bem. É o segundo partido da Câmara. Tem a presidência da República. Desde a redemocratização, o PT elegeu presidente 5 vezes. Então, existe um partido. Bolsonaro tem um partido? Não exatamente. Hoje, o que ele busca é impedir que se fale do nome de Tarcísio, que se fale do nome de Zema como candidatos a assumir o posto de liderança da direita, porque ele diz, a hora que isso aconteceu, eu estou morto. E por isso ele avisa que não está morto. E aí é aquela história, né, Valibene? Quando alguém precisa avisar que não está morto, é muito provável que esteja morto. Hein, Larissa? Não estou morto não, hein? Eita. Morto, evidentemente, politicamente. Não, eu não desejo mal a quase ninguém. A Bolsonaro, desejar que ele vá para a cadeia não é desejar mal. É desejar o cumprimento da lei.
dados os crimes que cometeu. A inelegibilidade está dada. Nós vamos ver, tem gente sonhando aí com, vamos fazer, não vai dar certo. Então o que ele está fazendo é repetindo isso. Vocês podem não acreditar, mas eu falo com gente que gosta do Bolsonaro. É a minha função que eu posso fazer. Né? Também. E eles se espelham nisso. A tese deles, Lula sobreviveu porque jamais se desistiu de Lula. Então, para o Bolsonaro sobreviver, é preciso nunca desistir do Bolsonaro. Agora, ignoram que essa sobrevivência do Lula, sim, tem esse aspecto que eu disse, histórico, estrutural, de ter um partido, mas também as condições em que foi condenado e alijado da política, em que tentaram matá-lo politicamente, cometendo uma porção de barbaridades e de agressões à ordem legal. Infelizmente, para os bolsonaristas e para aqueles que acreditam no tal mito, não foi assim que aconteceu com Bolsonaro. Não, ali a ordem legal foi cumprida. Basta que se leiam os votos, no caso da Justiça Eleitoral, que tornou Bolsonaro inelegível. Os dos 5 ministros, que seguiram o Benedito Gonçalves, já decupamos aqui o voto do Benedito Gonçalves. E os 2 que votaram a favor de Bolsonaro são 2 votos verdadeiramente patéticos. O do Raul Araújo, dizendo ele cometeu crimes, mas os crimes não tiveram consequência. Eu não sabia que nós tínhamos uma nova concepção de direito. Só é crime o que tem consequência. Só é crime quando o criminoso é bem-sucedido. É uma vergonha, na verdade, um voto como esse. Não é? Deixou muita gente no meio jurídico. Eu falei, bem, Larissa, vocês sabem que eu circulo muito nesse meio. As pessoas ficam estarrecidas. Embora considerem o voto de Nunes Marques absurdo, bom, esse então disse, não é crime. Não é crime. Só estava falando lá. Ignorando o que foi dito. Ele ignorou o que foi dito. Mas, ao menos, né, parte do ponto de vista da elisão da história. Acabou. Faz de conta que não aconteceu. Agora, o outro não. Aconteceu, é crime, mas vou lançar uma nova tese. E agora, vejam vocês que... olha aqui. Senhores militares, de novo, outro dia já mandei esse recado aqui. Vocês atravessaram a rua para se juntar ao cara, para voltar ao poder, uma reputação que havia sido reconstruída pós-redemocratização foi severamente manchada e agora ele não deixa de atribuir a vocês a responsabilidade por coisas que deu errado. Por coisas que foram mal sucedidas. Vai aí, Larissa. Quando indagado sobre o que faria de diferente se pudesse voltar no tempo até janeiro de 2019, primeiro ano do mandato, Bolsonaro respondeu que teria baixado um pouquinho o tom de voz. Antes ele se definiu como alguém de perfil explosivo e objetivo e acrescentou que colocaria políticos nos ministérios palacianos, aqueles que despacham do Palácio do Planalto, Casa Civil, Secretaria de Governo, Secretaria-Geral da Presidência e Gabinete de Segurança Institucional. No governo dele, esses cargos estiveram ocupados predominantemente por militares. Vem cá, ia mudar o quê? Foram os militares, vocês estão entendendo, né, senhores? Ele está dizendo que vocês atrapalharam o governo dele, não ele próprio. Que as barbaridades, os absurdos, partiram de vocês. Quando vocês estavam ali servindo a uma causa ruim. Aliás, ele demitiu 10 generais, se a gente considerar os comandantes militares, que ele fez 12. E todos, de algum modo, com desonra. E agora sobrou para vocês. E aí, vocês se sentem contemplados por Jair Bolsonaro?
se sentem premiados, reconhecidos. E, infelizmente, alguns se envolveram na tentativa golpista. É por isso que é preciso descontaminar as Forças Armadas de maneira efetiva, real, implacável, para que nunca mais aconteça e nunca mais haja tentação.